Essa semana eu fiz uma pergunta para algumas pessoas. Eu queria que você talvez fizesse ela agora no seu coração. Eu cheguei para elas e perguntei: quem é Jesus para você? E elas: como assim? Não, para você, pessoalmente, no seu coração. Quem é Jesus para você? E algumas pessoas responderam: Jesus para mim é tudo. É tudo, é aquela pessoa que tudo pode me faltar, só não pode me faltar Jesus. É aquela pessoa mais do íntimo da minha vida e no meu coração. Outra pessoa respondeu e disse que ele é a base, é o fundamento. Né? Todas as outras coisas da minha vida estão sobre essa base, sobre esse fundamento. Teve um amigo que me respondeu dizendo assim: é aquilo que dá sentido à minha vida. Sem Jesus eu perderia o sentido no trabalho, na casa, na família, nas coisas que eu faço. É por causa desse sentimento que ele me traz que eu me levanto todos os dias. Então, eu até estava na conversa e falei: olha, para mim Jesus, ele é assim, uma marreta que quebra as paredes da religiosidade, porque não há como você ler Jesus e não ver que ele é uma situação forte, né? Ele chega e já diz que vai destruir o templo em 3 dias, ele já acaba com esse negócio de autoridades, de pessoas importantes, ele já fala nas questões do pecado. Então você lê Jesus, você vê, você não consegue sair bem com Jesus, né? Você tem que botar assim, cuidado quando você for pregar de Jesus, que o povo pode se converter, porque o bicho é forte. Então tem essa perspectiva também. Todo mundo tem uma visão sobre Jesus, não é? Se eu perguntar para você, você tem uma, não tem? Se eu perguntar para você, você tem algo ali que sai no seu coração. Em determinado momento da caminhada com Cristo, Jesus fez essa pergunta. E eu quero trazer esta reflexão: quem um povo diz que eu sou? Vocês estão lembrados dessa passagem? Eu quero trazer essa reflexão e a partir dessa pergunta nós vamos levantar aqui alguns entendimentos e eu vou também trazer 3 elementos que não podem faltar na sua visão segundo a minha ideia, certo? 3 coisas que dentro da sua ideia de Cristo devem estar lá presente e firme. Vamos lá? Está lá em Mateus, capítulo 16, vocês podem acompanhar comigo no versículo 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. O pessoal tinha esse negócio, né? Filho do fulano, né? Parece coisa de interior, né? Quem é o fulano, filho do José, né? Filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Você percebe que esse é um dos motes, é um dos temas centrais da nossa série. O que os de fora dizem e o que os de dentro sabem. Não é isso? Muitas pessoas rodeavam Jesus, havia uma multidão rodeando Jesus, mas alguns eram os seus discípulos, alguns andavam com ele por todas as cidades. Eventualmente Jesus se encontrava com muita gente, que são os de fora, mas ele andava com aquelas pessoas todos os dias, os seus discípulos. E que os de fora estão dizendo? Beleza, e agora o que os de dentro estão dizendo? Ele está fazendo uma diferenciação. Olha, os de fora podem até entender muitas coisas, mas eu quero saber de vocês. Quem vocês estão entendendo? Essa pergunta eu faço para vocês sempre. Esse é o centro da nossa mensagem. Então vamos começar com essa pergunta que diz: o que os homens dizem? E quando você percebe aí as respostas, um diz que é Elias, outro Jeremias, né? Um dos profetas. Você percebe que, na verdade, cada um tinha uma ideia, né? Da maneira como Jesus se apresentou para alguém, ou ela teve algum tipo de contato com Jesus, imprimiu nele que Jesus poderia ser um grande profeta. O outro disse: rapaz, eu acho que Jesus tem uma pregação assim parecida com a de Jeremias, eu acho que ele é um tipo de Jeremias. O outro disse: rapaz, é João Batista purinho. Se você pegar João Batista e botar Jesus, rapaz, é a mesma coisa. Ou não, rapaz, o negócio é Elias, que tem uns poderes assim que Jesus faz, que Elias também tinha. Eu acho que o negócio de Jesus é Elias. E como um grande quebra-cabeça, né, cada um tinha um pedaço da imagem, né? Você pega ali um quebra-cabeça grande, essa ilustração foi o amigo Davi que me passou. Você tem ali aquela ilustração grande na capa do quebra-cabeça, 500 peças.
Aí tem assim, né, a montanha, o castelo, né? Aí tem o barquinho, né? Aí você pega as peças assim, você tira uma, tem a ponta da torre, a ponta da torre. O que você pensa? É um lugar de torre, né? O que é a imagem? É um ano de torre. A outro pega a imagem do barquinho. Aí o que você pensa? Aqui é um negócio de uma enseada cheia de barco. O outro pega uma imagem da árvore e vai dizer, isso aqui é uma floresta. Todo mundo viu um pedacinho de Jesus, mas ninguém tinha aquela questão da imagem completa do negócio. E às vezes, quanto mais intimidade você tem com alguém, mais a imagem completa você vê, e quanto menos intimidade, menos você vê, né? Interessante que às vezes nem nossa família conhece a gente direito e vive com a gente. Meu pai tinha um negócio desse. Quando eu era mais menino, né, eu era muito danado, muito levado. Eu tive assim uns 7 cortes na cabeça que levaram ponto. Né? Minha mãe teve que ir 7 vezes no hospital para dar ponto em mim, porque eu era assim, né? Quando você virasse as costas, eu estava pendurado em alguma coisa, sofrendo perigo de morte, né? Era aquela coisa, menino assim, show, né? O João Marcos era mais quietinho, mas eu era mais danado. Aí isso ficou impregnado na cabeça do meu pai e da minha mãe, mas depois que eu envelheci, eu fiquei calmo, eu era um ser humano calmo. Quando você aproveita bem a vida, você não precisa ficar voltando, querendo voltar a ser adolescente, né? Você aproveitou a adolescência, você fica, né? Eu fiquei um ser humano calmo. Mas na cabeça do meu pai, eu era sempre o esportista. Eu não sou. Você olhando, você percebe que eu não sou esportista. Mas na cabeça do meu pai, eu era esportista. Então, quando ele ia dar um presente para mim, para o meu irmão, ele dava assim, um relógio social bonito para o meu irmão, assim, de couro, lindo, brilhoso, maravilhoso. Eu dizia, presente bom. Ele ia dar um presente para mim, dava aquele DualShock, né, de econômetro, de coisa de borracha que fica debaixo da água, não sei quantos metros de profundidade. E eu não vou nem para a praia, eu vou. Mas ele me dava esse relógio, porque eu sou o quê? Eu sou esportista. Meu filho, o Felipe, é o Felipe esportista. O outro é o menino sério, né? O empresário, né? O João Marcos. Aí eu ficava indignado, porque o outro ganhava um presente que eu queria. Eu queria aquele relógio bonito do João Marcos. Aí, depois de muitos anos na vida, muitos anos depois, ele conseguiu entender que eu não era aquela imagem que ele tinha, né? E vivia comigo, meu pai. Só para terminar a história, uma vez ele foi... Felipe, vou te dar um presente. Eu falei, mas pai, não me dê um relógio de jovem, não. Eu falei para ele, né? Mas o que tu quer? Eu falei, eu virei para o João Marcos, eu quero esse relógio do João Marcos aí. Está na mesa do almoço, né? Aí o João Marcos, como é aquele cara empresário, já tirou o relógio, pode ser seu em 10 vezes de R$50, você pode comprar aqui agora. Aí o pai negociou com ele na mesa e me deu o relógio. Aí foi esse relógio aqui que está comigo, foi finalmente meu pai entendendo que eu não sou mais um jovenzinho de muito tempo atrás. Mas é isso, às vezes quem é que conhece você plenamente? A sua esposa conhece seus gostos, suas manias, o gosto da sua saliva, né? Não, sua esposa conhece. Os amigos não conhecem não, mas tua esposa conhece. Né? Os teus amigos do trabalho conhecem o quê? Conhece a tua maneira de lidar com a pressão, conhece a maneira como você resolve as coisas. O teu amigo do futebol conhece a tua força, né? Conhece se você aguenta, se você não aguenta, se você tem agilidade, se você não tem, se você, né, aguenta aquele negócio nas canelas, assim. Os teus amigos do futebol sabem isso. Os teus amigos íntimos sabem o teu humor, não é? Sabe que você conta a piada bem ou se não conta, sabe se, né? Sabe ali as tuas histórias que você já contou umas 30 vezes, mas eles fingem que não sabem só para você poder contar de novo, né? Dos amigos. Então, cada pessoa sabe um pedacinho de nós. E aquelas pessoas que estavam andando com Jesus, cada pessoa sabia um pedacinho dele. E aí, então, a gente vai passar agora para os discípulos, certo? E aí você vai ver uma resposta muito forte. Então, e vocês, pessoal? Vocês que andam comigo, vocês que estão caminhando com Jesus, vocês que viram tudo, o que vocês dizem? E Pedro dá aquela resposta clássica que dá para passar no Enem com essa resposta. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é isso? O Cristo é o Messias, é o escolhido, é aquele que vai salvar a humanidade, que vai render Israel, é aquele prometido pelos profetas. O Filho do Deus vivo é da mesma essência de Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado no meio de nós. Então, o Cristo é o Messias e o Filho de Deus é da essência de Deus. Ele é Deus e é o nosso Salvador. Essa resposta você dá para qualquer um, você sai bem na fita. Se alguém perguntar para você, você já sai aqui dessa, né, aqui já legal que você sai. Então, Pedro, ele tinha assim, a inspiração perfeita. Ele tinha a resposta certa. Ele sabia o que Jesus queria que ele respondesse.
né? O Espírito Santo habitava ali, falou por meio da boca dele, então aí já tira aquela conclusão bacana. Os que não andam com Jesus, calma que eu vou, né, elaborar, certo? Mas eu vou para aqui, parcialmente, a conclusão parcial da mensagem. Os que não andam com Jesus têm uma certa imagem de Jesus, mas não é completa, não é perfeita. E aqueles que andam com Jesus, conhecem Jesus e sabem dizer quem ele é, mais plenamente, mais perfeitamente, com a imagem mais correta de quem ele é. Ora, se não é por isso que ele pegou 12 para andar com ele? Não tinha 70 em volta dele? É para poder ensinar o pessoal, não é? Para dizer, ó, vai ter que ser assim, tem que andar assim, eu sou isso, eu explico dessa forma, eu caminho desse jeito. Então, aqui dava para terminar a mensagem, você vai para sua casa dizendo assim, é mesmo, andar com Jesus é conhecer Jesus. Como é que eu faço para conhecer Jesus? Ande com Jesus, né? Aí já dá para fechar legal. No entanto, se não, todavia, porém, dá 3 linhas depois, o que acontece? O Jesus está explicando para o pessoal, agora que vocês entenderam bem direitinho, deixa eu dizer para vocês, eu vou morrer, no 3º dia eu vou ressuscitar, deixa eu explicar toda a situação para vocês. O que o Pedro faz? O Pedro diz assim, Jesus, vem para cá. Jesus fala essas coisas, o povo vai tudo se embora, Jesus. Negócio que tu vai morrer, deixa eu te ensinar liderança, Você tem que motivar as pessoas, Jesus. Vai ficar dizendo que isso aqui é um barco furado? Meu irmão, se aquete aí, Jesus. Fale assim que vai dar tudo certo, que tem uma bênção, que tem uma prosperidade. Aí Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás. Olha, o cara tinha a boca de Deus. 1 segundo, Espírito Santo, resposta certa no Enem. Dá 3 linhas depois, o que é? Satanás no meio do... Rapaz, tem muita igreja que fala muita coisa certa, mas depois solta uns negócios de Satanás no meio que a gente tem que ficar tomando cuidado, né? O cara é boca de Deus, mas é boca do Satanás também. Você tem que fazer uma diferenciação. Mas é possível porque a vida é assim. Mesmo o cara que estava andando com Jesus, que você podia dizer que ele tinha a imagem perfeita de Jesus, outra hora era a boca do Satanás. Ah não, Pedro tinha perfeita imagem de Cristo, ele sabia tudo, mas estava lá dizendo coisa errada, não conhecia a missão de Jesus. Não é isso que o Filipe fez lá na frente, acho que é João 14? Jesus, lá na frente já, depois de ter andado com Jesus um tempão, ele falou assim, Jesus, se pedir só um negócio, se eu pedir um negócio tu faz, né? Se eu te pedir só um negócio, mostra-nos o Pai e isso nos basta, não foi isso? Aí o que Jesus falou? Filipe, tu tá andando comigo esse tempo todo. Rapaz, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Você não está entendendo que eu sou Deus, que eu sou... Nesse tempo todinho andando comigo, você ainda não entendeu isso? Rapaz, mesmo andando com Jesus, dá para você não ter ideia completa de quem é Jesus. Ah, mas aí você pode ser aquela pessoa que diz... tem pessoal que é assim, né? Mas a Bíblia, é porque eles estavam escrevendo a Bíblia. Aí nessa hora não tinha, né? Não tinha compreensão completa. Mas se você pegar assim a Bíblia toda, ela é a palavra revelada completa, real, né? Se você quer conhecer Jesus, é só ler a Bíblia que não vai ter engano. E por que existe tanta igreja? Tá aí a mesma Bíblia para todo mundo, mas todo mundo acredita de meio diferente, não é? Cada um olha uma parcela da imagem, cada um parece que descobriu a verdade purinha, assim, né? Não, a minha igreja é a verdade. A do outro está dizendo a mesma coisa. Não, mas a minha é que é a verdade. A outra ali está dizendo, rapaz, é porque você não entendeu direito, que se você tivesse lido de verdade como eu li, você tinha, né? Aí mesmo com a revelação assim, completa, purinha na tua mão, o resultado gera várias igrejas diferentes, não é não? Deixa eu dar um exemplo. Tem uma ilustração assim, que é bem humorada, mas... ela é injusta, mas dá para você entender um pouco. Deus mandou uma carta para as igrejas, né? Deus mandou uma carta para as igrejas. Aí disse assim, pessoal, vamos falar de avivamento. Eu quero que a minha igreja trabalhe avivamento. Avivamento, avivamento. O tema do ano é avivamento. Deus mandando assim um recado para as igrejas. A presbiteriana chegou, recebeu a carta avivamento. O que ela fez? Avivamento é uma obra de Deus. O que a gente tem que fazer é ficar preparado para o avivamento. Mas quem faz é Deus. Então a gente vai esperar o avivamento descer. Porque Deus é todo poderoso e soberano. Deus é como um vento. A gente tem umas velas que vão sendo impulsionadas por esse vento. Então, quando Deus mandar, a gente recebe. Os batistas. O batista gosta mais da ação do homem. Ele vai dizer o seguinte. Avivamento é uma decisão. Você tem que, na sua casa, decidir que você vai tratar a sua mulher de uma maneira bacana, construir um casamento feliz, e você vai ver o avivamento de Deus nessa família. Você quer ver o avivamento nessa comunidade?
Vamos fazer aqui uma ação social, vamos pegar o dinheiro do povo, vamos entrar na comunidade, vamos falar de Deus, e aí o avivamento chega naquele pessoal. Aí você vai ver o pentecostal vai dizer o quê? Rapaz, você tem que determinar o avivamento. Você tem que pedir assim os dons do Espírito Santo, você tem que dizer, você tem que ter muita fé, você tem que fazer o Espírito Santo se mover no meio da igreja, que você vai ver ali as coisas acontecendo, e é na unção, e é no fogo, e meu irmão, é só clamar que Deus vem, é só pedir que Deus faz, é Deus de cura, é Deus de milagre, é Deus de ação, não é isso? O que neopentecostal vai dizer? Tem que expulsar os demônios, porque o negócio, para Deus chegar, tem que tirar o mal. Então você precisa fazer uma campanha de libertação. Você vem aqui na igreja para a gente expulsar na sexta-feira do descarrego. Eu tiro tudo que está de encosto na tua vida, tudo que tem negócio de, na tua vida que está tirando teu atraso, porque tem coisa dando atraso no teu, na tua família. Você aproveita e leva logo essa rosa ungida também, que já dá um barato para você, né? Mas se você tirar o mal, o que acontece? O bem vem, né? E aí você vê então o pessoal mais do rigor, do rigor. O pessoal assim mais fiel, o que vai dizer? Avivamento é uma obra de santidade. Basta a igreja viver em santidade que o avivamento chega. Você quer ver Deus agir na sua vida? Cumpra os mandamentos. Você quer ver Deus agir na sua casa? Haja com fidelidade à palavra de Deus. Não é isso? E aí cada lugar, cada igreja, cada pessoa parece que puxa uma ênfase do negócio, parece que puxa uma ideia e torna aquilo uma coisa muito forte naquela comunidade. Às vezes a gente parece que olha assim e pensa que todo mundo tem uma certa verdade, né? Todo mundo parece que... rapaz, tu acha que não é para ter fé, não? Né? Não é para ter fé? É para ter fé, né? Tu acha que Deus não é soberano, não? Rapaz, eu acho que Deus é soberano, né? Também concordo com isso. Tu acha que o homem não tem que tomar uma decisão? Eu também acho que ele tem que tomar uma decisão, né? Não é isso. A gente começa a perceber que há uma sabedoria em todas as vertentes, mas, de alguma forma, elas não estão se comunicando direito. De repente, Jesus está ali no meio daquela situação, de alguma maneira, mas a gente está tentando tatear e encontrar esse Jesus verdadeiro. Tem esse livro aqui, eu gostava muito desse livro aqui, chama Acordais, da Regina Machado. O que ele fala? É a arte de contar histórias. Por que eu trouxe ele para falar para vocês? Porque tem um capítulo aqui que ela começa a explicar que toda história é um ponto de vista. Porque ela diz assim, é como se fosse uma grande paisagem que você tem. Nessa paisagem tem cachoeiras, tem montanhas, tem árvores, tem grutas, tem riachos, tem campos, tem animais. E tem uma casa no meio dessa paisagem com várias janelas. Quem se posicionar numa janela vai ver um ângulo dessa paisagem. E quem se posicionar em outra janela vê um outro ângulo. De fato que a paisagem é uma só. Mas às vezes somos nós que observamos um ângulo dessa passagem, outro observa outro ângulo. Um psicólogo vai ver a fé de uma forma. Um antropólogo vai ver de outra forma. Um teólogo de outra forma. E assim vai. A gente vai construindo várias percepções do evangelho. Apesar de existir uma só verdade, às vezes ela se manifesta de uma forma diferente. E quem os homens dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Isso é uma revelação que cada um de nós temos, mas que a verdade está no coletivo. Então você não pode chegar dizendo que eu tenho a verdade da fé. Eu sou a expressão do conhecimento da Bíblia. Não é, meu irmão. Você é só um. Às vezes a verdade está nesse coletivo, nessa visão da igreja, nesse corpo de Cristo, com todo mundo colaborando. E parece que Cristo vai surgindo no meio de nós. Porém, nessa perspectiva, nessas andanças, nessas caminhadas, eu percebo que há 3 coisas que Jesus ajustou no conhecimento e que eu quero ajustar com vocês. Existem 3 elementos que eu queria deixar com a sua visão. Você vai ter a sua visão de Deus, de Jesus. Eu tenho o meu entendimento do que é Deus, do que é Cristo. Mas eu vou prestar atenção nessas 3 coisas que o Felipe está dizendo, certo? 3 coisas para você levar para sua casa. A primeira delas está aqui na passagem que diz do caminho de Emaús. Vou contar um pouquinho do que é. Quando Jesus Cristo morreu, ele havia acabado de ressuscitar, mas ninguém tinha visto direito ainda. 2 discípulos, eles entenderam que tinha dado errado o negócio de seguir Jesus.
Assim, rapaz, a gente achou que Jesus era um cara poderoso, a gente achou que Jesus era um cara bacana, né? Achamos que Jesus tinha assim, tudo para ser o cara, mas ele morreu e já passou 3 dias, não aconteceu nada. Vamos fazer o seguinte, ele mandou a gente ficar em Jerusalém, mas vamos para casa? Vamos desistir desse negócio? E começaram a voltar para casa, andando devagarzinho, conversando sobre esse assunto. Os caras caminhavam com Deus, não caminhavam? Viram Jesus, viram tudo que Jesus fez, os milagres, as palavras poderosas, não foi? Mas estavam voltando tristes para casa porque acharam que estavam acreditando no negócio errado. A convicção que eles tinham se foi pelo ralo. Aí então aparece Jesus para falar com eles e diz o seguinte, Lucas 24, 25. Ele lhes disse, como vocês custam a entender? Veja que Jesus estava assim, ó, vocês andaram comigo, eu falei com vocês, mas vocês estão custando a entender. E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que não pode faltar? Uma boa fundamentação bíblica evita os desvios de rota. O pessoal estava indo para Emaús quando devia estar em Jerusalém. Por quê? Porque faltou Bíblia. Faltou fundamentação. Faltou entendimento. Faltou o cara... Porque Jesus, viu que Jesus se preocupou em explicar desde Moisés, não foi isso? Até os profetas, por que ele deveria morrer. Então, o que ele está dizendo? Que a Bíblia revela quem é Jesus, o seu propósito e a sua missão. Como é que eu posso ter uma imagem mais firme de Jesus? Como é que eu posso entender quem ele é? Lendo a Bíblia, procurando entender a palavra de Deus, procurando entender as Escrituras, os contextos. Porque, meu irmão, hoje em dia, você sabe que tem... Eu estava até conversando com uma outra irmã também, que ela contava que na época da igreja dela, a maneira como ela ouvia a palavra de Deus era assim. Ela abria a Bíblia, escolhia um versículo assim, e aquilo era a palavra de Deus para ela. Sem contexto. Não tinha nada a ver com a história do versículo. Não havia nenhum sentido naquilo. Era uma sorte guiada pelo Espírito segundo, né? Um negócio ali. Isso não é fundamentação não, pessoal. Isso aí é jogar dados. Isso aí a pessoa de repente tem uma ideia que não tem nada a ver. Como é que você tira uma fundamentação de uma Bíblia? Entendendo o contexto, entendendo o significado, por que Moisés tem a ver com o profeta, que tem a ver com Jesus. Não é escolhendo o versículo no meio, na doida, não. E outra forma, talvez você não seja essa pessoa, mas você é aquela pessoa de chegar no almoço e conversar 2 horas sobre os problemas de todos os evangélicos do mundo, falando, rapaz, eu acho que o homossexual é isso, eu acho que aquele pecado é aquele outro negócio, eu acho que o Silas Malafaia é desse jeito. Aí você sai falando de tudo que tem na mesa do almoço e acha que voltou tendo estudado a Bíblia. Você é um crente, eu acho. Né? Toda hora tá, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Isso não é fundamentação, não. Isso é eu acho. Você acha. Você está na sua cabeça, está cheio de ideias sobre Jesus, mas não quer dizer que seja de Jesus, não. Deus é comprometido com a sua palavra e não com o seu eu acho. Você pode dizer, eu acho como foi, Deus não está nem aí para o seu eu acho. É preciso ter uma ideia um pouco mais fundamentada do que essas conversas de beira de esquina que a gente tem, para dizer o que Deus fez e o que não fez. Por isso que Deus deixou essa Bíblia para a gente, para ser um contexto, uma referência. A gente pode até pensar sobre a fé, mas a gente tem que dar uma espiadinha para ver se a gente não está indo muito longe, né? Eu acho que é isso, mas deixa eu dar uma espiadinha para ver se eu não estou viajando demais. É um pouco disso. A Bíblia está ali para ser uma referência, um fundamento. A outra coisa que eu quero que vocês tenham, que vocês levem para a visão de vocês, para vocês não viajarem demais quando pensam em Jesus, é o seguinte. Segundo elemento. Aproximaram-se, isso aqui está em Lucas 9:51. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para ali fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? É um pessoal bem bonzinho, né? O coração assim temente, tranquilo, em paz. Mas Jesus voltaram-se e os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los.
e foram para o outro povoado. A segunda coisa que eu quero que vocês levem para sua casa, quando vocês pensarem na visão de Deus e como Jesus Cristo é o seguinte: a boa nova é que o evangelho é sobre a salvação, a graça e a misericórdia. Eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Jesus estava em Cristo reconciliando o homem com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a boa nova? Que Jesus trouxe esse amor de Deus e que a gente está salvo dos nossos pecados, salvo da morte, e que isso é uma grande notícia. Essa é a bênção. Porque tem uns irmãos que falam mais de inferno do que de Deus, do que do amor de Deus, não é isso? Fala mais da condenação, do pecado, da culpa, do remorso. Eu estava até olhando na Bíblia. Quantas vezes fala a palavra inferno? Porque a conversa é dizer isso, né? Jesus falou mais do inferno do que do céu, né? Estava olhando lá, X número de vezes falou do inferno. Aí eu escrevi, vamos ver graça. Tinha 5 vezes mais do que a palavra inferno. Quer brincar? Vamos brincar. Meu irmão, o que está faltando nas pregações dos púlpitos? Está faltando graça, meu irmão. Eu fui no congresso outro dia, eu já contei essa história, mas vou repetir porque ela é boa. Porque eu fui lá, no congresso pentecostal, certo? Eu estava querendo saber como é o negócio. Quis levantar a mão e dizer amém. Né? Amém, aleluia. Eu fui lá. E fui lá porque achei legal. Tinha pregador bom, bacana, pessoal do bom. 10 mensagens de 1 hora. Ninguém falou uma vez de graça. Ninguém falou uma vez de misericórdia. Onde está a graça nos púlpitos? Aí você reclama da gente estar falando disso? Meu irmão, até Jesus não está. O próprio do Elias, do Eliseu, não aguenta mais falar as mesmas coisas do bichinho lá, mandando fogo, e o Jesus não aparece nos púlpitos. A gente não pode deixar de dizer que há uma bênção. Ah, mas Felipe, eu quero falar do inferno. Fala, meu irmão, mas fala da graça também. Faz nessa proporção. Para cada vez que você falar do inferno, você fala 4 vezes do amor de Deus. Pronto, tá legal. A mesma proporção da Bíblia. Fala aí uma vez. Ah, esse povo, se não se converter, vai para o inferno. Mas Deus ama eles. Mas Deus é misericordioso. Mas Deus é bondoso. Deus te ama. Por que você acha que a gente ama a Deus? Por quê? Porque a gente tem medo? É assim que a Bíblia diz? Vocês amam a Deus porque tem medo do inferno. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê? A gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Essa é a mensagem da cruz. O que você tem que dizer? Deus te ama, meu irmão. Isso que gera amor em você. Entendeu a questão, como é que é? Só que você olha para a Bíblia com a ótica da condenação, do Antigo Testamento, você só enxerga isso. Você tem que ter um coração mais misericordioso, mais bondoso. Por isso que Jesus falou. Vocês não sabem de que espécie de espírito eu sou? O Filho do Homem veio para salvar a vida dos homens e não para destruir. Então a gente tem que pregar, sabe o quê? Jesus, o amor de Deus, a misericórdia. Mas se eu pregar e a pessoa não escutar, eu fui lá, eu tentei botar na cabeça dela, eu falei com ela, aí eu tenho que botar mais forte, Felipe. Não, a Bíblia diz, se você pregar e a pessoa não escutar, o que você faz? Você bate a poeira dos pés e vai para outra cidade. Não tem que ficar impressionando a pessoa para ela se converter, não. Você fala, se a pessoa aceitou, beleza. Se não aceitou, vai-te embora. É isso que tem que fazer. Dali, você oferece o amor de Deus. Daqui a pouco, daqui 2 anos, essa pessoa quer ouvir, aí você fala de novo. Daqui a 5 anos ela tem uma estombada na vida, vem pela dor, vem pelo amor, né? Aí daqui a pouco ela volta, aí você fala de novo. Mas se você fecha a porta, botando pressão, botando condenação, enchendo o saco dela, nunca mais ela volta para falar contigo. Aí você fechou a porta. Entendeu? Mas eu quero falar, fale. Mas fale também do amor, fale da graça, fale da misericórdia, fale tudo, né? Beleza? Então não pode faltar. Não pode ter vontade de matar, explodir, destruir. Não pode ter isso, não. Tem que ser o amor, a misericórdia. Então, a primeira, uma boa fundamentação bíblica evita os desvios de rota. Segundo, a boa nova é a salvação, a graça e a misericórdia. Tá certo? E o terceiro diz assim, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto está entre dois textos que falam sobre frutos. E, meu irmão, o evangelho não é um evangelho para você ficar bem, não é o evangelho lexotan. Né? Ah, eu estou mal, vou na igreja para ficar bem, para ter paz. O evangelho é um evangelho de transformação de vida, de mudança de consciência, de metanoia. Quando eu entro nessa fé, ela vai produzir em mim frutos de arrependimento, de transformação, de vida. Eu não posso achar que a igreja é um lugar só para me botar os meninos para ele não pecar, sabe? Aquela igreja é um lugar assim para a gente... Rapaz, os meus meninos estão danados, vamos levar para a igreja, que a professora já fala umas 3 vezes no inferno, eles ficam quietos, né? Aí você pensa que igreja é isso, é para dar uma correção nas pessoas, a igreja é para você sentir um louvor assim do céu, que dá aquela coisa assim que o coração chega, treme quando aquele cara está cantando assim, aquele louvor forte, com aquelas coisas maravilhosas. Aí você diz, igreja é isso, que a gente faz, a gente sai assim como se tivesse tomado um banho, né? Dá uma lavagem na alma, aquele louvor assim maravilhoso. Não, é transformação de vida. Que adianta você levantar as mãos tantas vezes dizendo, Senhor, Senhor, e na hora você vai para o inferno porque você não entendeu a perspectiva de que Cristo vem para fazer uma transformação na sua vida. Que não adianta você viver uma religiosidade, não adianta você viver um negócio assim espiritosférico, se aquilo não impactar diretamente seu coração e na sua mudança de consciência. Cristo é um ponto de mutação, isso eu gosto de dizer, né? Na sua vida. Você era um antes de Jesus e você deverá ser pelo menos uma caminhada de transformação depois. Não é no mesmo dia não, que você vai dormir e acordou no outro dia santo, não. É uma caminhada, é por isso que a gente está falando, andando com Jesus. E tem coisas, meu irmão, que você só vai mudar lá no céu, e beleza, faz parte da caminhada. Mas o coração rebelde, que não quer mudar, que não está nem aí, que está achando isso aí tudo uma carochinha, isso não é de Deus não. Um coração de Deus é aquele que diz, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, não quero pecar, mas eu peco. Ai, Deus, me ajuda, vamos lá, me dá força, que eu quero ser um homem santo, um homem correto, um homem justo. Isso é um homem de Deus. O teu evangelho tem que conter isso. A tua visão de Jesus tem que pensar. Não, Jesus Cristo vem para uma transformação pessoal, radical na minha existência. Não é para me deixar como eu estou, largado na lama, como filho pródigo no meio dos porcos. Não é para restaurar, para botar um anel do dedo, para botar uma capa, né, lá, para botar o filho legal. Não é isso. Por isso, meu irmão, o evangelho tem que ser um evangelho de transformação pela ação e pelo poder do Espírito Santo, tá certo? Também não é só sua força de vontade, não. É Deus quem faz a obra. Mas você precisa ter um coração quebrantado. Ser uma boa terra, né? Como diz a palavra do semeador. Tinha a terra cheia de espinho, tinha a terra cheia de pedregulho, tinha a terra à beira do caminho, tinha a boa terra. Aquela que você planta a semente, dá 30, 60 e a 100 por 1. Então, amigos, quais são as 3 coisas que eu quero que você leve para a sua casa? A primeira diz assim, não, eu vou botar 5, certo? Quem é Jesus? Ele é, a resposta de Pedro, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa aqui é do Enem, certo? Você passa quando responde essa. Se alguém perguntar para você, quem é Jesus? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como eu faço para conhecê-lo? Caminhe com ele. Não é isso? Os de fora tinham uma visão menor, os de dentro tinham uma visão mais aprofundada. Mas ainda assim, eu quero que você leve 3 coisas para a sua vida. Uma é, uma boa fundamentação bíblica evita os desvios de rota. Vamos deixar de eu acho e vamos procurar um pouco mais de referência para as coisas que você está afirmando com tanta convicção. A segunda é, a boa nova é a salvação, a graça e a misericórdia. Pregue isso, meu irmão. Coloque isso no seu discurso. Não deixe passar em branco. Ah, mas eu quero falar. Fale, mas coloque isso também. Bote junto, né? Põe no mesmo baralho. O evangelho deve ir além dos movimentos espiritosféricos e produzir frutos reais na sua vida. O evangelho não é aquele evangelho para você ter experiência e sentimentos bacanas. Ele tem compromisso com a sua mudança e transformação de vida.